TCA, Trabalho de Conclusão Autoral. A água, considerado solvente universal, é de extrema importância para a vida de todas as espécies, sendo responsável pelo transporte de nutrientes, considerada regulador de temperatura corporal, entre outros fatores. Hoje em dia, a poluição da água é questão a ser tratada em um contexto global. Considera-se que esta é a maior causadora de mortes e doenças pelo todo o mundo e que seja responsável pela morte de cerca de 14 mil pessoas diariamente. Hoje, há 3 formas principais de contaminação de um corpo ou curso de água: a forma química, a física e a biológica. A forma química altera a composição da água. A forma física, ao contrário da química, não reage com a água, porém afeta negativamente a vida daquele ecossistema. A forma biológica consiste na introdução de organismos estranhos no ecossistema, ou então no aumento danoso de determinado organismo já existente. A água é geralmente considerada poluída quando está em um estado com muito lixo e sujeira, não podendo, assim, ser utilizada para nenhum fim de consumo humano, como água potável ou para o banho, ou então quando sofre uma perda de capacidade de sustento de animais, como peixes. Além das formas, temos 2 categorias de como pode se dar a poluição. A. Poluição localizada, onde a fonte de poluição origina-se de um ponto específico, como, por exemplo, uma vala ou um cano. Exemplos de tal forma são o desejo de lixo e produtos químicos por parte de uma estação de tratamentos residuais, por parte de uma empresa ou então por meio de um bueiro. B. Poluição não localizada é uma forma de contaminação que não possui origem numa única fonte. É geralmente o resultado de acúmulo do lixo em uma área. A água da chuva, recolhida de áreas industriais e urbanas, estradas, bem como sua consequente utilização, e geralmente categorizada como poluição não localizada. Segundo a Efescola, os principais contaminadores da água são elementos que contêm C02 em excesso, como fumaça industrial. Por exemplo, contaminação térmica, substâncias tóxicas, agentes tensoativos, compostos orgânicos biodegradáveis, agentes patogênicos, partículas sólidas, nutrientes em excesso, eutrofização, substâncias radioativas. O principal método usado para a despoluição da água dos rios é o sistema de flotação e remoção de flutuantes. O método consiste na injeção de substâncias coagulantes na água para aglutinar resíduos que são facilmente removidos e envolve 5 etapas. Primeiro, retenção de resíduos sólidos, por meio de sistemas de grades basculantes e cercas flutuantes. Segundo, aplicação de agentes químicos coagulantes, sulfato de alumínio e cloreto férrico, que aglutinam a sujeira e promovem a filtração química da água em tratamento. Terceiro, microaeração, pela injeção de água e ar por equipamentos específicos, permitindo a flotação ou elevação dos flocos acima da superfície da água para facilitar a remoção. 4. Remoção da sujeira por um sistema rotativo para a retirada do material flotado. O lodo resultante pode ser incinerado ou aproveitado como adubo. 5. Desinfecção da água resultante pela aplicação de cloro. Para despoluir os rios, as estações de tratamentos atuais usam químicos pesados, chamados carcinogênicos. A questão da disponibilidade de água de qualidade é muito séria, já que, basicamente, todos os organismos vivos são dependentes da água, mesmo que de forma indireta. Assim, o desperdício é apenas um dos fatores que fazem com que esta temática seja motivo de preocupação, no que se diz respeito à manutenção da vida a média e longo prazo. Eles estão fazendo a obra ali em cima para interceptar, mas já faz uns
3 anos, 4 anos que ali, ó, jorra esgoto de toda a rua, de toda a quebrada aqui de cima, jorra esgoto pra cá. Uma pena, olha a mosquitaiada aqui. Nós descemos ao rio para pegar uma amostra da água. Tem seguro? Vai lá, desce lá que tá mais perto. Oi, tudo bem? Então vamos tentar ver as larvas aqui. Não tem zontano, volume. Vou filmar de perto. Estamos sem larva também. Estamos sem larva também. Normalmente elas ficam nessa aguinha mais parada, elas não ficam lá onde é mais agitada, elas ficam mais aqui onde a água é mais paradinha. Mas não tem. Então nem tem larva branca, nem preta, nem vermelha, não tem nada. Larva nenhuma tem. Nenhuma, nem outra. Lá embaixo, quando eu passo lá, eu pego bastante larva vermelha. Então o negócio é o seguinte, vamos coletar essa água, aí a gente vai lá pra cima trabalhar. Essa aqui é a nossa amostra. Fizemos o teste no rio Água Podre e comprovamos que o estado do rio está péssimo. Registrou a água aí? Uhum. Ui, água, né? Vamos lá? O que são larvas? As larvas são bioindicativos. As larvas vermelhas vão mostrar pra gente que tem muita matéria orgânica na água, ou seja, deve ter muito esgoto caindo na água. Sentiram o cheirinho agora? Bateu uma brisa aí, né? Ui. E as larvas e vermes brancos e pretos são de peixes ou de insetos. Vocês já viram larva de mosquito? Nunca viram larvinha de mosquito em água parada? A larva de mosquito ela é pretinha, ela parece um prego, ela tem o formato de um prego, ela é bem pequenininha. Mas vocês já viram a campanha da dengue, o que fala? Já. Onde se cria o mosquito? Água parada. Água parada, mas qualquer água? Eles falam água né, e parada. Só qualquer água parada. Água suja. Na propaganda eles falam água limpa e parada. Então se a gente encontra larva de mosquito no rio, quer dizer que a água do rio é limpa. Se a gente encontra, por exemplo, girino. Girino é uma larva de anfíbio, dos sapos, das rãs, das pererecas. Se a gente encontrar girino só cresce, sapo só se multiplica onde tem água limpa. Então quer dizer, se a gente encontrar girino, lindo. Se a gente encontrar larva de mosquito, lindo, porque a água está limpa. Né? Então a gente vai dar uma olhada lá agora. Na sua opinião, jogar lixo nos rios, você acha legal ou ilegal? Ilegal. É ilegal. Acho ilegal, um desrespeito. É uma coisa ruim por causa que, tipo, isso faz mal ao meio ambiente e a gente vai ter as consequências um dia. Já temos, né? Mas vai ser pior. Ilegal e errado. Ilegal porque joga o sofá, saco de lixo, madeira, árvore e são Só? idiotas porque é o bairro, é morador de frente do rio. Você já jogou lixo no rio? Não. Não. Não, né? Não. Nunca joguei lixo no rio, não. Não. Não, e nem jogaria. Já. Saco de lixo com cocô. É possível limpar esses córregos? É possível, mas só que não dá porque limpa mal, o pessoal joga muita sujeira, não tem como, né? Limpam, só que a população joga lixo outra vez. Não todos, mas alguns, né? Se as autoridades responsáveis assim quiser, é possível. Isso depende da comoção da população e também da comoção dos governantes. Mais deles. Não, porque o governo nunca vai parar de roubar, então se ele não vai parar de roubar, consequentemente a gente não vai ter os rios limpos e nem água no mundo. Olha que legal. Sim, com certeza.
trabalhando todos unidos, sim. O que você acha sobre as indústrias que jogam substâncias químicas nos mares e rios? Eu acho errado. É muito indecente, né? Porque prejudica a população, né? Meio ambiente. As árvores, né? É prejudicial a tudo, né? Nossa saúde, entendeu? O que eu acho que elas são umas irresponsáveis. Isso é o que eu acho. Tipo, isso daí, não sei como dar assim uma resposta objetiva, mas eu acho uma coisa muito errada, por causa que muita gente faz campanha dizendo, é errado jogar lixo, e eles mesmos jogam. Então eu acho muito errado o que eles fazem. Certo. Inconscientes. Eu acho que se eles parassem disso, a população também se conscientizaria e, consequentemente, a gente teria mais água, menos sujeira no Brasil e no mundo, etc. E a gente viveria por mais tempo. Isso sim é ilegal. Por exemplo, no estado de São Paulo, a gente tem na Constituição do estado de São Paulo, né, que é um documento aí de, acho que se não me for na memória, 1997, na Constituição do estado a gente tem um artigo, que é o 207, que diz que é vedado, ou seja, proibido, o lançamento de qualquer tipo de efluente em qualquer corpo d'água do estado. Ou seja, qualquer indústria, qualquer esgoto que é jogado até pela própria Sabesp, é uma prática completamente ilegal. Então, assim, a gente, enquanto cidadão, a gente tem que denunciar para a CETESB. CETESB é o órgão que a gente denuncia esse tipo de coisa. Então, entra aí no site, liga para a CETESB e denuncia, tá caindo esgoto aqui, tem uma indústria jogando resíduo tóxico lá, porque assim, é a nossa água que está em risco, é a nossa saúde que está em risco, então temos que denunciar e jogar qualquer coisa em rio, né, ainda mais vindo das indústrias, é completamente ilegal, é crime. Etc. Pede para o governo multar para melhorar os córregos, os rios. E a população tem que denunciar, mas não jogar por deles também. Seria certa a cobrança de multa das indústrias uma forma de diminuir a poluição? Sim, devia cobrar. Seria certo desde que esse dinheiro fosse para limpar os rios que eles usaram. Ou melhor, fazer com que eles, os responsáveis, mesmo fizessem a limpeza. Eu acho que sim. Eu acho que se cobrassem, eles fariam menos o ato e seria mais ilegalizado, digamos assim. E o governo se conscientizaria, porque indústrias são mais do que pessoas, digamos assim. Com certeza, para eles, em vez de ganhar multa, colocar filtros de inibir a poluição tóxica, não sei o que mais, esqueci o nome, para melhorar. Totalmente certo, acho assim que a gente tem essa punição, né, prevista em lei, então quer dizer, a gente já tem, a partir do momento que a gente enquanto cidadão denuncia para a CETESB, a CETESB vem e fiscaliza e conflagra o crime, ou seja, ela encontra o crime acontecendo, é multa, porque assim, as pessoas já sabem que essas práticas não são certas, muitas sabem que essa prática é ilegal, principalmente as empresas que estão mais instruídas, tem toda uma questão de licenciamento para funcionar, então elas sabem que isso é uma prática ilegal. Então assim, desculpa, tá errado, tem que ter algum tipo de punição. Você pode ir lá e autuar o cara, falar, ó, você tem 30 dias para consertar, foi lá de novo, não está consertado, está vazando esgoto, está jogando lixo no rio, efluente no rio, a gente só vai ter uma outra maneira de educar essas pessoas, que é por meio da cobrança, né? Quando dói no bolso, as pessoas rapidamente se mudam seus hábitos, né? Então é isso, multa. Quais as medidas que estão sendo tomadas pelo governo? Nem por um momento nenhuma. Que eu saiba, não. Sei que passa, né, a coleta todos os dias, mas mesmo assim não adianta, porque é bom para quem tem educação e gosta de limpeza, né, mas muitas pessoas não jogam tudo, sabe? É muito indecente. Eu não acho que é legal. Nenhuma. Nenhuma, né? 0,0. Né?
Na minha opinião, hoje em dia, o governo não toma muitas medidas. É mais esses grupos sociais, ambientalistas e tal, que se preocupam com o meio ambiente. Essas pessoas assim. Porque tá sempre se formando o grupo, mas o governo não toma muita coisa sobre isso. Eles vão tomar a decisão de melhorar essa situação no dia que isso piorar bastante. E eles mesmos forem atingidos por essa coisa. Certo. Então, eu acredito que nenhuma, porque o governo, como eu já disse anteriormente, é um bando de roubalheiros e eles não fazem nada para ajudar a população. E você acha que rios eles vão se importar? Se o Tietê é assim, do jeito que é hoje, é por causa do nosso governo de merda. Se vocês continuarem lutando dessa forma, na votação, é assim que vai ser, filho. Vote no Tiririca. Não, é Só para falam, dispor... não fazem. Não tem fiscalização. Trabalham vários para ganhar dinheiro, mas não fazem nada. Então, tem várias medidas sendo tomadas. A gente tem a questão da fiscalização que a gente falou, que ainda é insuficiente e nem sempre consegue entender aonde estão acontecendo esses crimes ambientais, né? A gente tem os programas de despoluição de rios que tem acontecido em várias regiões aqui da metrópole de São Paulo. Então a gente tem o projeto Tietê acontecendo, a gente tem um outro projeto chamado Córrego Limpo, né? Que inclusive aqui, Córrego do Sapé, já passou pelo Córrego Limpo, já mudou completamente a água. O Água Podre, que é o nosso rio aqui, que passa embaixo do Céu Butantã, nasce ali atrás, também está passando por esse processo. É capaz que até meio do ano que vem, que é 2015, a gente tem aí esse rio com uma qualidade de água diferente. Então, assim, tem ações acontecendo, mas também depende muito do cidadão, porque não adianta o governo vir e fazer a retirada do esgoto, né, como aconteceu no Sapé, em outros córregos também. O córrego ficou cristalino, a água mudou, tem até peixinho no Sapé, mas as pessoas continuam jogando lixo no rio. Então, quer dizer, depende também da comunidade se envolver, entender que aquela melhoria não é o governo que está dando, está fazendo, não, é uma melhoria que é boa para a comunidade, é boa para a região, é boa para as pessoas, para a saúde. Então, quer dizer, se as pessoas se envolvem, a mudança é muito rápida e muito mais verdadeira, né? Então, assim, o governo tem feito a sua parte, a gente tem que estar em cima e acompanhar, mas a gente, enquanto cidadão, também tem que fazer a nossa parte aí, colaborar, né? Cuidar do lixo, denunciar as indústrias, conversar com os vizinhos, plantar árvore na calçada, plantar árvore perto do rio. Isso é fácil de fazer e já vai ajudar muito a melhorar a nossa região. O que você pensa sobre as pessoas que jogam lixo nos rios? Eu acho que é errado, né? Errado. A falta de educação, né? E de respeito com a natureza, né? Existem as lixeiras. Cada um tem a sua porta para pôr o lixo que o lixeiro vai tirar. Para que jogar dentro dos córregos e no rio? É preguiça de levar numa lixeira ou num ponto de recolhe de lixo? Pergunta para elas. São burras. Vândalos que não pensam no meio ambiente, nem no futuro, nos seus filhos, netos, etc. O que as pessoas poderiam fazer em relação a isso? Podia fazer um abaixo-assinado e mandar para o governo, né? Aí o governo multar as empresas. Olha, eu acho que o que poderia ser feito é cada um ter respeito, né, assim, pelo trabalho dos outros, porque como tem a coleta, né, então eu acho que não deveriam fazer isso, entendeu? Acho que é um descaso total. Educar. Só a educação transforma as pessoas. Começar um incentivo de educar para que elas sejam educadas desde criança a não fazer esse tipo de coisa. Certo. Elas poderiam fazer um abaixo-assinado ou uma comoção da população e dos governantes. Elas deveriam tomar medidas para obrigar os governantes a tomarem medidas. Deveriam se juntar e fazerem... Porque protesto hoje em dia é só por causa de dinheiro e emprego, mas eles têm que ver que sem todo esse verde, sem os rios, não tem onde viver. Certo.
Bom, eu acho que se cada um fizer a sua parte e se conscientizar de que você jogando menos lixo na rua, jogando menos lixo nos mares e nos rios, você pode muito bem ter um mundo melhor e um futuro melhor para os seus filhos, netos e gerações que virão. Assim, consequentemente, o mundo durará mais e a gente não terá essa falta de água que está tendo hoje. Então, se conscientizem, limpem as ruas, parem de jogar lixo no chão. Isso é muito feio, gente. Se unir, identificar os lugares, denunciar, ajudar a tirar o que jogam em si próprio. Eu jogo, então eu tenho que tirar também, porque eu tiro. Eu vejo, não gosto. Então vamos se unir e identificar os locais, limpar. É o melhor. Quais são os métodos usados para diminuir a poluição? Os métodos para diminuir a poluição são vários. Eu acho assim que a gente tem a questão do próprio plantio de árvores, né, que ajudam, por exemplo, a melhorar a questão atmosférica. Se a gente for pensar nos rios, que é o tema do trabalho que a gente está vendo aqui, a gente tem o cuidar do nosso lixo, a gente tem a questão da recomposição, né, ou do entender o papel dessa mata ciliar, que é essa vegetação que cresce ao longo do rio. Né? A mata ciliar funciona como os cílios dos nossos olhos, protegem o rio, assim como os cílios protegem os nossos olhos. Então, ter mata ciliar no rio não quer dizer que o rio está sujo, que ele está abandonado. Muito pelo contrário, é um rio que está vivo, um rio que tem mata. Rio que tem as margens peladas, só na terra, é um rio que está pobre, é um rio que está morrendo. Né? É um rio que vai ter erosão das suas margens, as árvores começam a cair dentro do rio, todo o lixinho que tiver na rua vai descer diretamente para dentro do rio. Então, quer dizer, tem muita coisa que a gente pode fazer, tem muitas ações que contribuem para a despoluição. A gente cuidar do nosso lixo, a gente brigar pela coleta e pelo tratamento do nosso esgoto, a gente plantar mais verde na cidade, né? A gente cuidar das nascentes da cidade. Né? Então, quer dizer, são coisas que tem tudo a ver com diminuição da poluição e é uma coisa que qualquer um pode fazer, é fácil fazer. Basta a gente entender que um ambiente importante é muito bom para a gente ter saúde, para a gente viver bem, para a gente melhorar a nossa qualidade de vida.